E essa tarefa ela continua agora no plenário do Supremo Tribunal Federal, porque os ministros estão, nesse momento, já entrando no plenário do Supremo Tribunal Federal para o início da sessão plenária da tarde desta quinta-feira, portanto. Claro, como sempre, com a presença também obrigatória da representante do Ministério Público, no caso, a Procuradora-Geral da República. Em instantes confirmaremos, se não ela, outro membro do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República. Já está confirmado, portanto, está ali chegando já para a sessão plenária desta quinta-feira. Karina até comentava recentemente, a mesa principal do plenário, formada exclusivamente por mulheres, portanto, um ato histórico. E agora, a sessão plenária, que vamos acompanhar ao vivo, como sempre, direto do plenário. Todos podemos nos assentar, por favor. Declaro aberta esta sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 29ª sessão ordinária, realizada em 4 de outubro de 2017. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausente justificadamente o ministro Dias Toffoli, participando do 4º Simpósio Internacional de Direito do Conselho Internacional de Estudos Contemporâneos em Barcelona e na qualidade de representante do Supremo Tribunal Federal, do Seminário Implementação de Salvaguardas Efetivas na Prevenção da Tortura e de Outros Meios Cruéis, Desumanos ou Degradantes de Tratamento ou Punição durante a Custódia Policial e a Detenção Provisória, organizada pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos em Genebra. Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dodge. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário julgou o mérito de um recurso extraordinário com repercussão geral. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, observação ou retificação a fazer na ata. Não havendo, declaro-a aprovada. Senhora Presidente, antes de Vossa Excelência dar início à sessão com o anúncio do processo que seria o primeiro da pauta, nós ficamos de fixar a tese e, eventualmente, uma modulação. Participou da formação da maioria o ministro Dias Toffoli, de sorte que entendo que seria legítimo que ele participasse também, não só da fixação da tese, como também da modulação. Então, sugeriria a Vossa Excelência que isso se desse na oportunidade em que o ministro Toffoli estivesse presente. Acho muito justo e acho que, se os senhores ministros estão de acordo, fica, portanto, adiada a votação só da tese e essa questão que foi arguída quanto à modulação. Senhores ministros, senhora Procuradora-Geral, senhores advogados, participantes, estão presentes neste plenário graduandos das seguintes instituições de ensino: Faculdade Cezuca, de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, PUC Minas, de Belo Horizonte, Unifeb, de Brusque, Santa Catarina, e Uniara, de Araraquara. Sejam todos muito bem-vindos. Nós nos sentimos muito honrados com a presença de todos os senhores. Espero que seja proveitosa a sessão para todos. Senhores ministros, apregou para julgamento a questão de ordem em recurso extraordinário com agravo 1.054.490, procedente do Rio de Janeiro, relatado pelo ministro Roberto Barroso, sendo recorrentes Rodrigo Sobrosa Mesomo e Rodrigo Rocha Barbosa, e recorrido o Ministério Público Eleitoral. Ministro Roberto Barroso, Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, o tema versado no presente processo diz respeito à possibilidade de candidaturas avulsas para pleitos majoritários. A questão, presidente, é um pouco menos simples, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista político, do que possa parecer à primeira vista. O caso concreto específico é a de um candidato a prefeito que pretendeu concorrer às eleições municipais, independentemente de filiação partidária. Na minha reflexão sobre o tema, eu começo com um pouco de história. A história
tanto dos partidos políticos quanto da possibilidade de candidaturas avulsas ao longo da experiência brasileira. Logo após a independência, os partidos políticos não desfrutavam de grande importância. Aliás, não foi só no Brasil. Em outros países, como nos Estados Unidos também, os partidos eram um tanto identificados com um facciosismo e com um certo descompromisso com o interesse público. Ao longo do Império, no entanto, surgem os dois grandes partidos do Império, que era o Partido Conservador, que reunia, sobretudo, os interesses rurais dos grandes fazendeiros, e o Partido Liberal, que reunia os intelectuais e os comerciantes urbanos. Todos eles, na pior tradição brasileira, membros de uma elite patrimonialista que vivia um tanto para a apropriação privada do espaço público e que, de certa forma, tinham como única divergência a maior ou menor centralização do poder. Vem a República e, durante a República Velha, o poder é repartido, sobretudo, pelas oligarquias rurais regionais. Também elas avessas a partidos políticos nacionais e que também praticavam uma política ligada ao patrimonialismo, ao coronelismo e ao clientelismo de uma maneira geral, uma fase narrada com grande propriedade numa obra clássica de Vitor Nunes Leal, conhecida como Coronelismo, Inchada e Voto. Durante todo o período da República Velha, as candidaturas avulsas eram admitidas. Em alguns casos até eram a regra. O primeiro Código Eleitoral brasileiro, que é o Código de 1932, já subsequente à Revolução de 30, igualmente contemplava a possibilidade das candidaturas avulsas, com grande liberdade. Depois sobrevém a Lei Eleitoral de 1935, que mantém as candidaturas avulsas, porém já impõe o requisito de um mínimo de apoiamento para que elas pudessem ser lançadas. E a verdade é que o Código de 1935 não chega a entrar em vigor porque atropelado pelo regime do Estado Novo decretado em 1937 por Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, portanto, governa no período que vai de 37 até 45, sem partidos políticos, sem congresso, sem política de uma maneira geral. Portanto, não havia partido, não havia eleições e não havia candidaturas avulsas. Em 1945, começa uma modificação nesse domínio. Como todos sabem, o Brasil participara da Segunda Guerra Mundial na defesa de ideais democráticos. As tropas brasileiras voltam para o Brasil e os militares pressionam Getúlio Vargas por uma abertura democrática, ainda com ele mantido na presidência. E, portanto, o próprio Getúlio introduz modificações na Constituição de 37, com a previsão de eleições diretas, e aí edita ele a Lei Constitucional número 9 de 1945, que é a lei conhecida, o Decreto-Lei 7.586 de 45, que é conhecido como a Lei Agamenon. Esta Lei Agamenon, que vai disciplinar as eleições nessa retomada democrática, ela prevê, em primeiro lugar, a exigência de partidos políticos de âmbito nacional. Primeira previsão da Lei Agamenon. A segunda delas, a vedação das candidaturas avulsas. Portanto, elas são vedadas pela primeira vez na experiência brasileira pela Lei Agamenon, em 1945, editada por via de decreto-lei por Getúlio Vargas. E, terceiro tópico digno de nota nesta Lei Agamenon,
era a possibilidade de que um mesmo candidato se candidatasse por diferentes estados e até mesmo por diferentes partidos. E, portanto, esta lei Agamenon é que interferiu com a questão das candidaturas avulsas. Veja que a lei Agamenon foi editada ao final de um longo período ditatorial em que inexistia vida política e vida partidária. De modo que a exigência de partidos políticos nacionais era, na verdade, uma restrição para preservar o espaço da elite política remanescente e dificultar o acesso de novos nomes à política de uma maneira geral. E como se exigia partidos políticos de âmbito nacional, a vedação às candidaturas avulsas era a forma pela qual se impedia que alguém contornasse a exigência de filiação ao partido nacional e pudesse furar o cerco daquela elite política que não queria deixar repartir, digamos assim, o poder. Essa estratégia do Vargas, antes de ser destituído pelos militares, trouxe grandes proveitos para ele próprio. Ele foi muito bem sucedido na fórmula que encontrou para se projetar no poder, mesmo depois dele ser apeado. E o próprio Getúlio, pelas regras que instituiu, é o responsável pela criação de dois grandes partidos: o PSD, o Partido Social Democrata, e o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. O PSD é criado com base, sobretudo, nas oligarquias locais, nos coronéis locais, e conseguiu o PSD, criado pelo Getúlio, eleger para a presidência da República o Marechal Eurico Gaspar Dutra, candidato do PSD, eleito com o apoio de Getúlio Vargas. E, na sequência, o PSD também elegeu Juscelino Kubitschek. E o PSD foi o partido dominante na Assembleia Constituinte que elaborou a Constituição de 1946. Um outro partido que Getúlio coordenou a criação e inspirou a criação foi o PTB, que reuniu população urbana e massa operária, em grande parte conduzida pelo Ministério do Trabalho, pelos sindicatos por ele controlado e com alistamento de ofício dos eleitores no partido. O PTB, também controlado por Vargas, também teve grande sucesso, porque elegeu o próprio Vargas em 1950 e, posteriormente, elegeu para a vice-presidência da República em 55 e em 60, João Goulart. O PTB foi extinto pelo regime militar. E o Getúlio Vargas, com as regras que criara, ele concorreu a senador por diversos estados, elegeu-se também deputado federal pelo PTB em 7 estados, e a votação angariada por ele criou uma bancada para o PTB que tinha pouca expressão eleitoral, mas na esteira da ascensão do Vargas conseguiu uma quantidade de assentos. Portanto, o que se tem é que a proibição das candidaturas avulsas e a exigência de partidos políticos nacionais foi um instrumento utilizado por Vargas e os seus seguidores para manter o controle da política brasileira, que de fato mantiveram até talvez a eleição do Jânio Quadros, mas em verdade mesmo até o movimento de 64. Vem o regime militar, a partir de 1º de abril de 64, e aí sim institui uma vasta regulamentação dos partidos políticos, a propósito da sua criação, a propósito do seu funcionamento e, porque tinha tudo a ver com a lógica do regime, igualmente proibindo as
candidaturas avulsas. O Código Eleitoral de 1965 mantém essa vedação às candidaturas avulsas. Eu fiz esse histórico para que nós pudéssemos trabalhar um pouco sobre a experiência brasileira. Tivemos uma experiência com candidaturas avulsas e tivemos uma experiência com vedação das candidaturas avulsas. A experiência com candidaturas avulsas é um tanto associada à República Velha, a alguma fragilidade institucional e partidos políticos fracos. Ao passo que a vedação das candidaturas avulsas a vedação pode ser associada a um mecanismo que era voltado à limitação da competitividade eleitoral e ao favorecimento da manutenção de uma elite dominante no poder. Sendo de se remarcar que o regime de Vargas, que começa em 45 com essa legislação, depois Dutra e depois Vargas volta em 50, esse foi o regime que terminou no golpe militar de 1964. De modo que, se nós olharmos historicamente, o passado condena tanto uma experiência como a outra. Portanto, provavelmente não terá sido a existência ou não existência da candidatura avulsa em si e por si responsável pelas dificuldades e fiascos de um ou outro regime. Sob a Constituição de 1988, tal como ela tem sido até aqui interpretada, subsiste a exigência de filiação partidária e, consequentemente, a proibição das candidaturas avulsas. Não é segredo para ninguém a complexidade do momento que nós vivemos. E um momento caracterizado por um relevante e preocupante descolamento entre a classe política e a sociedade civil. Isso não é novidade, porque todas as lideranças políticas têm a percepção desse fenômeno, e não por outra razão, nas últimas décadas, há pelo menos 25 anos, há esforços para se empreender uma reforma política capaz de sanar esse distanciamento entre representados e representantes e melhorar a qualidade da representação política no Congresso de uma maneira geral. Todas as pesquisas e estatísticas demonstram o momento de baixa credibilidade dos partidos políticos e a dificuldade representativa da classe política de uma maneira geral. Por esta razão, quando eu recebi este processo e este recurso, me pareceu bem trazê-lo para debate aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal. Numa democracia, nenhum tema é tabu. E, portanto, se há algum espaço da vida institucional que não está funcionando bem, eu acho que as pessoas bem intencionadas, patrioticamente, devem se debruçar sobre essas questões e participar do debate e pensar soluções que aprimorem o modelo institucional. Proteger a Constituição e aprimorar as instituições faz parte do núcleo da nossa missão constitucional. E, portanto, eu trago esse debate para que, a partir daqui, nós possamos organizar uma discussão sobre fatos, sobre experiências históricas, sobre argumentos e, com base em elementos objetivos, fazer as escolhas para o futuro, escapando tanto do imobilismo como das falsas soluções singelas. Portanto, essa é um pouco a explicação para eu ter trazido este assunto e uma passada breve sobre os antecedentes históricos nessa matéria.
Depois de um pouco de história, eu brevemente gostaria de lançar os olhos sobre a experiência no direito comparado. E aí, o que nós vamos constatar é que a maior parte das democracias do mundo admitem a candidatura avulsa. A lista é muito grande, eu destaquei alguns países. Dos que adotam eleições diretas, Áustria, Chile, Finlândia, França, Irlanda, Islândia, Polônia, Presidente, Portugal. uma questão de ordem, por gentileza. Faço a colocação porque entendo ainda, em que pese a baixa produção do plenário, que o tempo do plenário é muito importante. Diversos processos aguardam na fila para inclusão em pauta. O que nós temos aqui é uma situação muito embrionária, porque não houve até agora a chegada do recurso extraordinário ao Supremo. O que há é um agravo visando o processamento do recurso extraordinário. E não cabe, a meu ver, ao Supremo adentrar a matéria de fundo alusiva ao extraordinário sem antes prover ou desprover o agravo interposto para a subida dele extraordinário. Por isso é que eu coloco a questão, porque penso que o processo não está aparelhado para julgamento da matéria de fundo, que será agora abordada pelo relator, pelo plenário. Pois não. Eu agradeço a intervenção do ministro Marco Aurélio e já vou encaminhar a questão de ordem. Sim, exatamente, porque encaminhar. apenas para esclarecimento que o ministro trouxe uma questão de ordem, que eu imagino que vai E eu preciso... aquele... É isso. O que eu estou Questão fazendo... de ordem para ouvirmos história sobre o direito eleitoral? Obrigado, ministro Marco Aurélio. Portanto, eu estou contextualizando o tema porque considero importante para o equacionamento da questão de ordem que vou submeter, presidente. E seguindo o que dizia, portanto, a experiência do direito comparado é largamente favorável às candidaturas avulsas e há, neste exato momento, diversos presidentes ou líderes políticos relevantes na Áustria, na Islândia, na própria Alemanha, o presidente Joachim Gauck foi eleito como candidatura avulsa, há experiências na Itália e diversas outras. E aqui, presidente, chegamos ao ponto que eu considero mais delicado e que me motiva a questão de ordem. Eu contextualizei historicamente, contextualizei em termos de direito comparado, para colocar as duas visões jurídicas refletidas nesse processo sobre essa matéria. A primeira é esposada na decisão recorrida, a de que a literalidade do artigo 14, parágrafo 3º da Constituição impede as candidaturas avulsas e, por esta razão, a pretensão não foi acolhida nas instâncias inferiores, nem o recurso extraordinário admitido. Portanto, a primeira visão se apega à interpretação do artigo 14, parágrafo 3º. E há a pretensão veiculada no recurso em que se pede que se interprete a Constituição à luz do Pacto de São José da Costa Rica, que, na leitura proposta no recurso e esposada igualmente pela Procuradoria-Geral da República, induziria a admissão das candidaturas avulsas. Por que, presidente, trouxe essa matéria a plenário em questão de ordem? Eu acho que há uma grande quantidade de pontos favoráveis e desfavoráveis às candidaturas avulsas. Há quem suponha, por exemplo, que ela enfraqueça os partidos políticos e que isso seja ruim para a democracia. E há quem responda que os partidos políticos já são enfraquecidos mesmo, possivelmente pela falta de alternativa e de competitividade
em face deste regime. Há quem diga que a candidatura avulsa favoreça os líderes populistas e o personalismo ou o messianismo, e há quem diga que ninguém deve ser obrigado a ingressar num partido político, ainda mais com as estruturas viciadas e corrompidas que nós temos nos dias de hoje. Há quem entenda que essa matéria envolve interpretação constitucional e há quem entenda que essa matéria envolve escolhas políticas que seriam atribuição do poder legislativo. E, ao contrário, há quem pensa que, diante da obstrução dos canais de participação política, era indispensável um debate jurisdicional sobre isso. E, interessantemente, devo dizer, diversos parlamentares, a quem tive a honra de atender em meu gabinete, por esse e por outros assuntos, muitas vezes esperam mesmo que o Supremo ajude a desenterrar este debate que muitas vezes não flui na instância própria, presidente. Portanto, há muitas visões sobre o tema e eu acho que nós precisamos aprofundar esse debate. Meu querido e saudoso mestre José Carlos Barbosa Moreira, gostava de dizer que no Brasil as pessoas acham muitas coisas sem nunca terem procurado. Portanto, eu acho que este é um momento oportuno para nós iniciarmos este debate. Portanto, presidente, o que eu estou propondo aqui, e esta é a razão da questão de ordem, é a atribuição de repercussão geral a essa questão. Reconhecendo a repercussão geral, nós teremos tempo de nos prepararmos, de estudarmos e de marcarmos um encontro com este assunto um pouco mais à frente. Acho que esta não é uma questão que possa ser decidida de um golpe jurisdicional. Acho que é preciso debatê-la com a sociedade, debatê-la com o parlamento. Há uma grande insatisfação com o modelo político, mas evidentemente nós não queremos substituir por qualquer coisa. É preciso amadurecer as ideias, pesar os prós e contras e só então tomar uma decisão. Eu acho que a vida institucional não é feita nem de arroubos, nem de oba-oba. As ideias e as questões precisam de um tempo de amadurecimento que permita que se olhe o passado, que se olhe para o mundo, que se considerem todas as variáveis e até mesmo que se considere se aqui é a instância ideal para esse debate. Evidentemente, apreciar recursos em que há pretensões envolvidas, este é um papel, evidentemente, do Supremo. Portanto, presidente, o que eu estou fazendo neste momento é propor, me valendo de precedente já existente, propor em plenário a atribuição de repercussão geral a esta questão. Qual questão? Sem decidir, antes de decidir o agravo. Eu não estou decidindo o mérito, eu estou determinando a subida estou dando provimento ao agravo, determinando a subida do recurso e propondo que se reconheça repercussão geral a esta matéria. O caso concreto está em si prejudicado, porque era o de um prefeito, quer dizer, está em parte prejudicado, era um prefeito municipal, um candidato a prefeito municipal que pretendeu concorrer às eleições sem filiação a um partido político. A candidatura foi indeferida, ele recorreu, mas as eleições já se passaram. A verdade, no entanto, é que o prazo para a filiação partidária é de 6 meses antes do pleito. Dificilmente uma questão envolvendo candidatura avulsa conseguirá chegar ao Supremo sem estar prejudicada a tempo de nós nos manifestarmos. Portanto, eu estou me valendo de precedentes e me valendo da possibilidade do Código de Processo Civil e, a despeito do caso concreto, trazendo a questão jurídica em si para ser debatida. De modo que o que eu estou fazendo é dando provimento ao agravo de instrumento e propondo ao tribunal o reconhecimento de repercussão geral ao tema. Ponto. Sem avançar na discussão do mérito, porque acho
que é mais importante, mais conveniente para as circunstâncias brasileiras atuais abrir o debate sobre esse tema refletidamente e não decidi-lo de um impulso jurisdicional. Presidente, há um tema que antes precisa ser enfrentado. Conforme consta do parecer da Procuradoria-Geral da República, a eleição visada e o registro respectivo da candidatura, mediante o recurso extraordinário, já ocorreu. Isso. Então, está prejudicado o recurso extraordinário, a não ser que imaginemos aqui que possamos julgar a matéria e talvez concluindo, quem sabe, nesses tempos estranhos, pela viabilidade constitucional da candidatura avulsa, chegar não à conclusão sobre a obrigação de fazer deferimento do registro, mas sobre a obrigação de dar, de indenizar, portanto, o recorrente que não logrou o registro junto à Justiça Eleitoral. Senhora Presidente, eu peço a palavra também. Eu queria... Marco Aurélio, deixa eu só para o ministro Lewandowski, só para eu explicitar. Há 3 pedidos para admissão da candidatura, para anulação da eleição e para o reconhecimento do direito de se candidatar sem filiação partidária futuramente. Eu, para falar a verdade, pelas razões que expus, não há como se discutir esta matéria no Supremo Tribunal Federal antes que ela fique prejudicada por uma questão de time. A situação é rigorosamente a mesma que nós discutimos ontem aqui, em que estava prejudicado, mas era importante, o caso concreto prejudicado, mas era importante fixar-se uma tese. No caso de ontem, nós já admitido a repercussão geral. Então, observamos o parágrafo único do 998 do Código de Processo Civil. Naquele caso, é diverso o caso. O recurso já estava em andamento e quando foi arguido o prejuízo, nós estávamos na finalização do julgamento sem que antes tivesse sido arguido. O que eu estou avisando, presidente, é que não há como a filiação a partido, sendo 6 meses antes das eleições, esta matéria chegar ao Supremo sem a prejudicialidade. Mas seja como for, pela via objetiva. Enfim, o que eu estou propondo eu considero que este tema consultivo, presidente. Eu considero que esse tema é relevante o suficiente e há uma demanda social importante para que ele seja discutido. Por isso mesmo eu não trouxe uma proposta de voto. Propus a atribuição de repercussão geral para que se possa fazer o debate acerca disso. O novo Código de Processo Civil e toda a sistemática da repercussão geral, com a sua objetivação, permite perfeitamente que se salte a situação prejudicada ou não do caso concreto, inclusive de desistência do recurso, ou já tivemos um caso aqui em que estava prescrito e nós também seguimos viagem, porque a tese é importante. Do contrário, haverá dificuldade. Por isso eu estou propondo a atribuição de repercussão geral, presidente. Senhor presidente, eu peço a palavra. Tem a palavra o ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, em primeiro lugar, queria parabenizar o eminente ministro Luiz Roberto Barroso pela magnífica aula que nos deu sobre a evolução dos partidos políticos no Brasil, sobre a importância do tema doutrinária, que é inegável, inegável. É uma tese palpitante que suscita muitas reflexões e também preocupações. Eu, tal qual Sua Excelência, fui procurado por vários parlamentares, várias lideranças expressivas do Congresso, que manifestaram a sua preocupação com a possibilidade do Supremo Tribunal Federal adentrar nesta questão. Eu ousaria dizer que nós não podemos conferir ao tema repercussão geral. Ante a taxatividade da Constituição, no que diz respeito a esse tema, e me refiro ao artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5º, e que é resultado do trabalho do Constituinte originário, que com todas as letras assentou o seguinte: é condição ou são condições de elegibilidade na forma da lei, dentre outros, a filiação partidária.
no meu modesto entender, a grande, esmagadora maioria dos doutrinadores que tratam do tema dizem que não é possível o funcionamento da democracia representativa sem partidos políticos. Eu penso, com devido respeito, que os nossos constituintes devem ter se inspirado justamente nestes doutrinadores. E eu revisitei um autor da mais alta respeitabilidade, que é um dos pais do direito contemporâneo, da ciência do direito contemporânea, que é Hans Kelsen, que nesse livro primoroso, intitulado A Democracia, recentemente reeditado pela editora Martins Fontes, com todas as letras, assenta que sem partidos políticos não é possível fazer-se a democracia representativa. Portanto, eu penso que nós estamos numa seara em que claramente é que surge a reserva de lei, e reserva de lei qualificada. Nós não podemos fazer reforma política a partir de uma decisão jurisprudencial, uma decisão pretoriana. O Supremo Tribunal Federal, com o devido respeito, por mais interessante que seja esse tema, por mais relevante, por mais palpitante que ele se apresente para a população, por maiores que sejam os defeitos do nosso sistema partidário e da nossa representação política, não é esse o foro, com todo respeito, para discutir essa matéria. Então, senhor presidente, louvando a preocupação republicana e desse grande acadêmico que é nosso colega Luiz Roberto Barroso, eu peço vênia para encaminhar-me contra a proposta de sua excelência e dizer que nós não podemos conferir a esse tema repercussão geral. Podemos até julgar o recurso quando ele aportar nesta Suprema Corte. E confrontá-lo, evidentemente, com aquilo que dispõe a nossa Constituição. Eu gostaria, inicialmente, ministro, porque Vossa Excelência trouxe uma questão de ordem no agravo. Então, e há, inclusive, um pedido de um advogado que Vossa Excelência não admitiu como amicus curiae para se manifestar no caso do agravo. Eu, inicialmente, presidente, gostaria apenas para eu vou ouvir o advogado com muito gosto, mas gostaria de comentar a observação do ministro Ricardo Lewandowski inicialmente. O artigo 14, parágrafo 3º, de fato, prevê a filiação partidária na forma da lei. É isso que ele prevê. A tese do recorrente, esposada pela Procuradoria-Geral da República, é a de que a leitura desse dispositivo constitucional deve ser feita à luz da Convenção de São José da Costa Rica, da Convenção de Direitos Humanos, que não prevê este tipo de exigência. E a analogia feita com o precedente deste tribunal é a mesma situação que se adotou na questão da prisão do depositário infiel, em que a Constituição previa, a legislação disciplinava, mas entendeu-se que, diante do caráter supralegal do Pacto de São José da Costa Rica, foi o entendimento que aqui prevaleceu, paralisava-se a incidência do tratamento jurídico interno para a aplicação do Pacto São José da Costa Rica. Também esta tese é relevante e acho que é uma discussão que comporta repercussão geral, que é, de certa forma, um controle de convencionalidade da legislação existente. Esta foi a tese que se adotou no caso da prisão do depositário infiel. E a analogia que se faz aqui é rigorosamente a mesma. Eu sou advogado com muito prazer, presidente. Senhora presidente, mais uma observação. Agora, com devido respeito, fazendo um contraponto, sempre com maior acatamento ao nosso eminente constitucionalista e colega, ministro Roberto Barroso, eu, me preparando para o eventual debate desse tema, eu até transcrevo o que o parquet, em seu parecer, consignou, que é o seguinte: segundo a jurisprudência predominante até aqui no STF, os tratados de direitos humanos incorporados ao direito brasileiro até o advento da emenda constitucional 45, como é o caso de todos os invocados pelos requerentes,
possuem estatura normativa inferior à Constituição e, portanto, não derrogam a exigência de filiação partidária do artigo 14 para o terceiro 5 da Constituição da República. A Constituição fala na forma da lei, tal como a questão do depositário infiel. O 5º para a terceira Constituição não elevou os tratados de direitos humanos incorporados ao direito brasileiro antes da emenda constitucional 45 à estatura de emenda constitucional. A recepção de normas não é fenômeno inexoravelmente resultante da substituição de normas constitucionais. Trata-se antes de uma opção normativa do Constituinte que decide criar abreviadamente normas novas com conteúdo das antigas para evitar o vácuo legislativo decorrente da perda de validade de todo o direito infraconstitucional pela substituição da íntegra de seu fundamento jurídico à Constituição sobre a qual se apoiava. Então, nós temos jurisprudência nesse sentido, e eu gostaria de dizer que até a discussão desse tema se figura, de certa maneira, um tanto quanto prematura, porque neste sábado, dia 7, teremos exatamente o marco de um ano antes do dia da eleição, ou da próxima eleição de 2018. Portanto, ainda que eventualmente venhamos a alterar essa sistemática das candidaturas por meio de partidos políticos, seria necessário toda uma alteração legislativa e que, de qualquer maneira, não afetaria em nada o pleito de 2018. Por isso é um tema que nem urgência tem. É um debate data vênia acadêmico, teórico, que podemos travar até, não sei, até numa audiência pública ou em outra sede, mas creio com todo respeito... Mas urgência, o que precisa é medida provisória. A repercussão geral só precisa de relevância. Não, eu estou dizendo... Ministro Lewandowski, quer dizer, a partir de sábado... Não. A partir de sábado já nem é nenhuma norma. Os trabalhos, porque senão fica algo confuso até para os advogados. Há um agravo regimental contra um indeferimento... Não, agravo de instrumento. Agravo de instrumento. Um agravo de instrumento contra a denegação. O próprio processo, o agravo foi interposto no próprio processo. É um agravo em recurso extraordinário. É um agravo em recurso extraordinário. Recurso extraordinário. É isso, é um agravo em recurso extraordinário. E contra a inadmissão do advogado como amicus curiae, há um agravo regimental. Isto é certo? Sim, a questão que eu trouxe... Mas quanto a esse agravo regimental, portanto, não se está a cogitar dela. Nem trouxe. Apenas, exatamente, por isso é que eu estou separando. Quanto a esse agravo regimental, como houve pedido de inscrição, estou dizendo que este agravo não está em mesa hoje. Porque como não ia discutir o mérito, eu não deferia amicus curiae. Exatamente, não foi admitido amicus curiae, então, quanto a essa questão é que eu precisava de ordenar para que os advogados não achassem que... Se houver repercussão geral, eu admitirei os amicus curiae. Presidente. Então, o que se está pondo, e aí chamando a atenção de todos para a questão específica e centralizar a questão, o que está posto é uma questão de ordem, trazida pelo ministro relator, no agravo em recurso extraordinário, ao qual ele dá provimento para reconhecer e reconhece a repercussão geral. E a súmula da proposta de Vossa Excelência, ministro Barroso? Exatamente. Então, precede o que levantei. Sim. O prejuízo quer do agravo, quer do recurso extraordinário. Sim. Então, por isso mesmo é que eu acho que a questão, ministro Barroso, seria o caso de nós colocarmos inicialmente o provimento do agravo e com a repercussão geral para a distribuição. Se Vossa Excelência me permite, a hipótese é rigorosamente idêntica à que foi discutida ontem. No caso que foi discutido ontem, o que nós tínhamos era a seguinte situação. O RE 979670, a propósito da lei da ficha limpa, tratava do registro de uma candidatura para as eleições de 2012. O recorrente teve o seu registro inadmitido e interpôs recurso extraordinário em abril de 2013. A repercussão geral foi reconhecida em 17 de outubro de 2015. Portanto, tão prejudicado quanto. O que era importante era discutir a tese de aplicação ou não a fatos pretéritos da lei da ficha limpa. Aqui, nós temos no Brasil eleições a cada 2 anos.
Portanto, se em algum momento nós não discutirmos isso, não se consegue chegar a essa discussão no Supremo Tribunal Federal. Agora, quem achar que esta não é uma questão constitucional, deve votar contra a repercussão geral. Eu entendo, e a Procuradoria-Geral da República igualmente, que esta é uma questão constitucional, exigência ou não de filiação partidária, porque o entendimento que se tem é que a leitura própria da Constituição é: quem quiser se candidatar por partido tem que se filiar. Quem quiser se candidatar sem ser por partido não precisa se filiar. Portanto, há leituras, eu não estou optando por uma, mas eu estou dizendo que é hora de se fazer esse debate. Agradeço a Vossa Excelência. Presidente, Na eu sequência, peço a darei a palavra palavra. para Vossa Excelência. Por favor. Presidente, o caso é diverso do apreciado na sentada de ontem. E digo mais, o recurso extraordinário que nós apreciamos ontem não desagou no provimento ou desprovimento porque estava prejudicado. Mas nós prosseguimos na apreciação da matéria de fundo fortes no parágrafo único do artigo 998 do Código de Processo Civil. Aqui não. Neste caso concreto, o agravo já prejudicado está sendo provido pelo relator nesta sentada e se pretende submeter relativamente a um extraordinário que perdeu o objeto a repercussão geral. Por isso é que eu entendo que simplesmente devemos assentar o prejuízo, quer do extraordinário, quer do agravo interposto para a subida respectiva. Só o ministro Alexandre de Moraes tinha pedido a palavra antes, na sequência, com toda certeza, ouvirei com gosto Vossa Excelência. Ministro Alexandre de Moraes. Presidente, eu não tenho, assim como acho que nenhum dos ministros aqui, nenhuma dúvida que a questão de filiação partidária, de sistema político, sistema eleitoral, candidaturas próprias, diretas, partidárias, que todos esses temas são questões constitucionais. Esse acho que é um ponto que não há divergência entre nós. Agora, nós temos uma situação aqui, com devido respeito ao ministro Barroso, absolutamente diversa da situação de ontem. Ontem nós tínhamos um recurso extraordinário recebido, ou seja, o Supremo Tribunal Federal analisou todos os requisitos do recurso extraordinário, recebeu, iniciou o julgamento, e aí, como disse o ministro Marco Aurélio, continuou na tese. Hoje o que nós temos é um recurso extraordinário não recebido pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, nenhum de nós aqui sabe exatamente, pelo menos eu até o momento não tive acesso à decisão, quais as razões que fizeram o não recebimento do recurso extraordinário. Ou seja, parágrafo 3º. Ou seja, o que nós tivemos foi o Supremo Tribunal Federal entendeu pelo não cabimento do recurso extraordinário. Até que se altere a legislação, e eu sou... Não foi o Supremo, foi o TSE. Aí houve um agravo contra a decisão do TSE de não recebimento. Que até agora não foi revisto. Não, eu estou revendo, sou eu que estou julgando, mas o que eu estou superando é o caso concreto, porque quando se julgou o caso concreto aqui de ontem, também já estava prejudicado quando começou o julgamento. Já tinha passado o prazo. Permita eu completar só o raciocínio. Estou acertando os fatos. Portanto, houve um deferimento do recurso na origem, agravo de instrumento que eu estou trazendo para superar o prejuízo do caso concreto para propor repercussão geral à questão constitucional, como já fizemos anteriormente. Na verdade, até que se altere a legislação, e eu sou um daqueles que defende essa alteração, o Supremo Tribunal Federal só pode analisar a questão da repercussão geral, se há repercussão geral, depois de estabelecido todos os pressupostos de cabimento do recurso extraordinário. No atual momento, hoje, agora, nós não temos um recurso extraordinário admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Consequentemente, diferentemente do artigo 998, parágrafo único, ao não termos um recurso admitido, ao não termos um tema de repercussão geral a ser discutido, a meu ver, com todo respeito, e por mais importante que ache essa discussão, está prejudicado
esse recurso extraordinário. O prejuízo, a meu ver, é muito claro. É possível se discutir essa questão? Logicamente é possível discutir, como Vossa Excelência disse, presidente, pelo controle concentrado. Agora, ao admitir um recurso extraordinário que ainda não foi admitido, simplesmente para transformar esse agravo numa consulta ou numa decisão em controle concentrado, nós vamos estar subvertendo exatamente a própria legitimidade daqueles que têm para ingressar com o controle concentrado. Ao se permitir sempre isso, nós estaremos subvertendo não só regras processuais, mas as regras do artigo 113, ou seja, agora tudo vale. Todos podem entrar com recurso. O recurso extraordinário não é admitido, mas há uma tese importante, se puxa a tese e se dá efeitos concentrados. Ou seja, nós vamos estar acabando com o ordenamento jurídico que diferencia a repercussão geral do controle concentrado. Com todo respeito ao ministro Roberto Barroso, a questão é importantíssima. A discussão é importantíssima, mas me parece que não é possível, nesse momento, a discussão num agravo em recurso extraordinário prejudicado. Então, Vossa Excelência já está votando no sentido de negar provimento ao agravo ou não apreciamos o agravo, o tema versado no agravo, na minuta do agravo. Sim. O que nós, pelo menos eu vou assentar, é o prejuízo, já que as eleições majoritárias já ocorreram. Agora, a época, presidente, é de temperança e não de agravar a crise vivenciada no Brasil. Presidente, só para explicar os fatos. Há um recurso extraordinário interposto, denegado na origem, agravo de instrumento que eu estou provendo para admitir o processamento do recurso extraordinário e propondo a atribuição de repercussão geral. E, à vista da preocupação manifestada pelo ministro Marco Aurélio, e por esta razão, eu não propus uma discussão de mérito, precisamente porque acho que este é um momento de reflexão e não de modificação judicial das regras do jogo, de modo que dá-se a repercussão geral para incluir na agenda de discussão esse tema, sem interferir com o processo em andamento. Eu tive essa preocupação, inclusive verbalizei a Vossa Excelência. Pois não. Presidente, o processo é subjetivo e não objetivo. Não estou aqui a defrontar-me com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental para aqueles que entendem que há violência a preceito fundamental no que não se admite a candidatura avulsa. Não é isso. E temos o prejuízo do questionamento, porque as eleições já ocorreram. Pois não. O ministro Gilmar Mendes tinha pedido a palavra. Presidente, eu tenho a impressão também que aqui nós temos uma situação bastante diferente daquela que discutimos ontem. Sim. Porque não só, como até depois da provocação do ministro, da manifestação do ministro Celso de Mello, o advogado esclareceu que continuava a ter interesse até o fim do mandato, né, em 2016, na ação, e por isso a manteve. Isso foi dito com a lealdade de sempre pelo pelo ex-ministro Alckmin do TSE e o advogado que estava representando, mas havia vários recursos que estavam vinculados e que poderiam até ser substituídos, que foi a hipótese que foi aqui aventada. Né? No caso específico, o que nós temos? Nós temos um recurso que já chega aqui prejudicado. O agravo já está prejudicado. O próprio recurso extraordinário já está prejudicado. Conferir a repercussão geral nessa hipótese seria realmente uma abstrativização radical do RE, porque não há possibilidade nenhuma. Poderíamos, então, talvez até avançar para pegarmos recursos já nas instâncias iniciais e trazermos para cá, fazendo com que desaparecesse, inclusive, o distinguish entre os dois modelos básicos. Então, me parece que não há termos de comparação. Também não há termos de comparação
com o debate que se trava e que se travou em relação ao Pacto de São José e a questão da prisão civil por dívida. Porque o que nós dissemos lá? Nós dissemos que o pacto, naquele ponto, derrogava a lei processual que permitia ou operacionalizava a prisão civil por dívida do depositário infiel. Esse foi o ponto. Portanto, nós consideramos que haveria, vamos chamar assim, uma legislação de bloqueio. Não só se superava, como também se impedia que o legislador voltasse. Esse foi até o debate que nós travamos. Aqui, não. Qual é o comando constitucional? Já foi lido pelo ministro Lewandowski. É, na verdade, regular a filiação partidária. Significa dizer, qual é o prazo? Agora mesmo está se discutindo, não é? de filiação para os fins de concorrência ao mandato. Na verdade, a premissa básica é a filiação partidária é condição básica para... Tanto é que se fala em condição de elegibilidade. Tanto é que se o legislador nada fizer nesse passo, só haverá candidaturas no nosso sistema mediante filiação a um partido. E essa é a jurisprudência tanto nossa quanto do TSE. De modo que eu também fico fascinado pelo debate, acho que é extremamente importante, mas acho que há óbices para essa discussão, para o próprio reconhecimento da repercussão geral. Quanto à hipótese da dificuldade, a rigor, e nós poderíamos ter... Um candidato poderia, por exemplo, a dificuldade de chegar aqui, um candidato poderia, por exemplo, ter manejado uma cautelar e ter concorrido, e até ter ganho a eleição, como avulso numa eleição majoritária. Poderia ter ocorrido isso. E certamente teria interesse, então, não é, em, eventualmente, manejar todos os recursos, até o recurso extraordinário, se fosse o caso. Essa seria a hipótese de trazer o tema. A outra possibilidade, eventualmente, é trazer isso em sede de processo objetivo. Eventualmente uma ADPF ou coisa que o valha. A mim me parece que há esse óbice que se coloca. Eu tenho recebido, por exemplo, eu acho que decidi um caso recente, de um juiz que quer se candidatar. E diz, em nome de uma associação, que quer se candidatar. E por isso... e diz conforte no argumento do Pacto de São José. Mas veja, o texto constitucional é claro em relação a isso. E o próprio pacto, e a jurisprudência, inclusive da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que eu visitei, diz claramente que a indicação do respeito aos direitos humanos, no que diz respeito ao modelo de concorrência, diz também com as peculiaridades culturais de cada país. No nosso caso específico, promotores e juízes têm limitações claras para participar do processo eleitoral, nos termos da Constituição. E isso não é incompatível com o pacto, que admite exatamente que a legislação de cada país faça a sua efetiva disciplina. Embora, presidente, que eu também vou pedir todas as vezes respeitosas ao ministro Barroso para encaminhar na linha do que já falou aqui o ministro. Pois não. Então, Eu pedi a Vossa Excelência, de novo, para demonstrar que a questão da prejudicialidade é muito próxima, quando não idêntica. O RE que nós julgamos ontem era de uma pessoa que pretendeu registrar a sua candidatura para a eleição de 2012. A candidatura foi indeferida. Ele, portanto, veio recorrendo. E quando a matéria chegou ao Supremo Tribunal Federal e se deu repercussão geral, estava totalmente prejudicado, porque ele não tinha se candidatado, ele não tinha sido eleito, ele não estava no cargo, ele não tinha liminar. Portanto, mais prejudicado impossível. O ministro Ricardo Lewandowski, na sessão de ontem, a deixar claro que nada tinha a ver com o caso concreto, disse, existem centenas de vereadores nesta situação e pelo menos 20 prefeitos. Portanto, típica objetivação da discussão em repercussão geral. Ninguém estava preocupado com o sujeito do caso concreto, porque esse estava prejudicado, ele não se elegeu. Nós estávamos debatendo uma tese para saber como ficaria a situação de gente que nem participou do processo.
Mas, ministro... Eu aqui quero Naquele insistir... caso, a repercussão geral já havia sido admitida. A repercussão geral foi admitida quando já estava prejudicado o ministro Lewandowski, porque se o sujeito não se candidatou, não se elegeu, nem conseguiu eliminar, a decisão do Supremo não fará nenhuma diferença para ele. Mas Quanto mais havia uma prejudicado é outra impossível. diferença, ministro. Pela ordem, presidente. Havia uma outra diferença. Além dessas todas que foram aqui já arguídas, ainda há circunstância de que, com base no reconhecimento da repercussão geral, processos foram sobrestados, outros casos estavam a aguardar aquele julgamento. Esta razão pela qual o próprio ministro relator, que, aliás, como a maioria só foi teve pleno conhecimento, quando na última sessão, já quando colhidos os votos e tudo mais, naquela circunstância, havia processos sobrestados, aguardando este processo. Presidente, me desculpe, quando foi dada a repercussão... Quando foi dada a repercussão geral em 2015, já estava prejudicado. Portanto, é a mesmíssima situação de agora. Eu estou propondo repercussão geral. É claro que estava prejudicado. Se ele não se elegeu, é claro que estava. Até 2016 foi dito isso. Mas ele não foi candidato, ele não se elegeu. Presidente, ele teve a candidatura. Como é que vai dar uma data que ele não se elegeu? Pela ordem, eu gostaria de um esclarecimento prático. Uma diferenciação aqui, com o devido respeito novamente. Ontem, veja, apesar, eu entendi ontem que também estaria prejudicado, mas ontem o recurso extraordinário já estava recebido, os requisitos analisados pelo Supremo e a repercussão geral reconhecida. Hoje, o recurso extraordinário não está conhecido pelo Supremo. O TSE, por unanimidade, inclusive com voto de 3 dos ministros aqui presentes, ministro Gilmar Mendes, ministra Rosa Weber e ministro Luiz Fux, não conheceu do recurso extraordinário, entendendo que não estão nem presentes os requisitos do recurso extraordinário, são situações absolutamente diversas. Sim. Presidente, eu já estou em condição de votar. Pois não. Eu então colho os votos e apenas deixando claro qual é o que estamos a afirmar, é uma questão de ordem trazida pelo ministro, relator, no agravo em recurso extraordinário, não tem a ver, portanto, com o agravo regimental no qual poderia haver o pronunciamento do advogado, por isso é que... Mas é uma questão de ordem do ponto de vista fático, que o ilustre ministro Barroso não há questão menciona. de ordem pelo advogado, a palavra pela ordem do advogado, a questão de ordem foi trazida pelo ministro, mas se o ministro entender que há alguma questão de fato que ainda Fato associado a este caso? Sim, eu sou o autor da causa e o próprio candidato. Eu ouço com prazer, presidente. Pois não. Disponho de quanto tempo, Excelência? Não, só uma questão de fato. Agora só uma questão de fato, Vossa Excelência não vai fazer sustentação. Eu só quero lembrar a Vossas Excelências, e muito bem dito pelo ilustre ministro Luiz Roberto Barroso, que há um pedido neste processo para que, em sendo prejudicado, para o caso concreto, me seja permitida a participação na próxima eleição. Portanto, eu quero ressaltar, apenas do ponto de vista estrutural do pedido, que eu pleiteio à Corte que, entendendo não ser o caso de anulação da eleição do Rio de Janeiro, que adentre a questão apenas declaratória do pedido e que me assegure em 2018 a possibilidade de candidatura. Muito obrigado. Estamos devidamente esclarecidos. Uma outra questão. Obrigada, é uma sustentação oral. Advogar, é uma questão de ordem fática, Excelência. É uma questão de ordem fática em relação ao processo. Mas o ministro relator já se deu por satisfeito. Eu agradeço a presença de Vossa Excelência na tribuna. Presidente, questão essa que nem foi analisada pelo TSE, as futuras eleições. Mas Vossa Excelência vota, então, ministro Alexandre, no sentido do prejuízo e, portanto, divergindo do Vossa Excelência está enunciando, então, o que está se submetendo eu supero a prejudicialidade e atribuo repercussão geral. É esta a discussão. Exatamente, a discussão diverge o ministro Alexandre de Moraes ou o ministro Edson Fachin. Senhora Presidente, eminentes pares, começo inicialmente cumprimentando a iniciativa do eminente ministro Luiz Roberto Barroso de submeter o tema
ao juízo colegiado. Também cumprimento o ilustre advogado que honra a advocacia ao vir à Suprema Corte defender a tese que entende abraçar, ainda que em causa própria. E quero dizer, senhora presidente, que a questão processual entendo-a enfrentada pelo eminente relator. Está dando provimento ao agravo e o recurso extraordinário está subindo. Então, vou me manifestar exclusivamente sobre o tema da repercussão geral, que é objeto da questão de ordem, e sem adentrar ao mérito específico da candidatura avulsa. Nem eu tampouco me manifestei sobre Eu isso. estou, portanto, nos limites da questão de ordem, tal como trazida pelo eminente relator. E, nesse sentido, senhor presidente, levo em conta duas premissas fundamentalmente. A primeira, que não há uma interpretação constitucional autoevidente, no sentido de que esta Corte possa, no meu entender, afastar do seu debate uma regra constitucional cuja literalidade indica um caminho, mas cuja interpretação pode desafiar o sentido e o alcance dessa regra diante de tratados ou pactos internacionais, como, aliás, já fez em casos precedentes nessa Corte. Portanto, a primeira premissa da qual eu parto é que não há uma interpretação constitucional autoevidente e, portanto, entendo que essa Corte não deveria ou não deve, ainda que possa, abrir mão do seu papel de interpretar esta regra que o eminente ministro relator está a trazer à colação, que é o parágrafo 3º do artigo 14. E a segunda premissa é exatamente esta, que neste momento traduz um entendimento predominante neste plenário e, portanto, em homenagem à colegialidade é o que se tem aplicado, mas isso não significa que não possa ser revisitado. Aliás, há vários temas que estão sendo propostas revisitas a deliberações majoritárias desse colegiado. E uma delas é o tema da antinomia entre tratados internacionais e as regras constitucionais, que, de um modo geral, na teoria clássica do direito constitucional, tem sido resolvida essa antinomia com base numa diretriz hermenêutica de hierarquia. Acredito que talvez possa, num dado momento, esse tema também ser revisitado, e isso está no pano de fundo dessa matéria, especialmente do artigo 25 do Pacto Internacional dos Direitos Civis, que poderia, eventualmente, desafiar a interpretação desse parágrafo 3º do artigo 14. Portanto, sem adentrar ao tema de fundo, entendendo que o debate é relevante, eu acompanho o eminente relator, reconhecendo a repercussão geral. Portanto, prover o agravo e dar repercussão geral. Acompanho o provimento do eminente relator. É a proposta do ministro. Ministra Rosa Weber. Senhora presidente, eu cumprimento a todos e peço licença para externar uma compreensão divergente quanto ao que aqui se está a colocar. E por quê? Na minha compreensão, quem dá provimento ao agravo é o eminente relator. E eu compreendi que Sua Excelência deu provimento ao agravo. Poder-se-iam invocar com relação ao agravo aspectos outros, requisitos formais, como, por exemplo, a tempestividade, matéria abordada expressamente no parecer da Procuradoria, porque, na verdade, houve o manejo de embargos declaratórios contra o juízo negativo de admissibilidade. Então, dependendo da compreensão que se adote quanto à matéria, se a jurisprudência da Corte sob a égide do Código de 1973 ou a norma introduzida no nosso ordenamento pelo Código de Processo Civil de 2015, poderíamos concluir pela tempestividade. Então, eu não faço análise de nenhum desses aspectos formais e compreendi, talvez equivocadamente, mas firmei a minha convicção a partir desta premissa, que o eminente relator submete ao plenário da Corte, como poderia fazê-lo no plenário virtual, não fosse a complexidade do tema, a questão da repercussão geral. O eminente ministro Alexandre de Moraes, inclusive, antecipou o voto que eu proferi no TSE. Então, eu me sinto absolutamente à vontade para compreender, sobretudo no momento que se invoca como fundamento do recurso extraordinário o Pacto de São José, que a questão tem sim
uma estatura constitucional, aliás, nenhum de nós a isso nega, e tem repercussão geral. Então, adstrita à questão trazida pelo eminente relator, na minha ótica, eu acompanho Sua Excelência, pedindo vênia a todas as compreensões contrárias. Pois não. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, Egrégia Costa, representante do Ministério Público, os advogados e estudantes presentes que foram aqui anunciados. Senhor presidente, ocorreu um fato notório aqui, eu só queria dizer que eu não tentei jogar água na tese do ministro Ricardo Lewandowski. Eu esbarrei no copo e molhou aqui a bancada dele. Além das objeções verbais, eu sou obrigado a suportar objeções hídricas. Lançar água literalmente na tese de Vossa Excelência, foi literal. Trazer o guarda-chuva. Mas o ministro Lewandowski já me desculpou. Senhor presidente, realmente, como a ministra Rosa agora colocou, o ministro relator é que dá provimento ao agravo e depois submete o recurso à repercussão geral. Só que nós temos precedentes de que a repercussão geral pode vir a ser reconhecida no plenário, até inclusive em relação a recursos que foram interpostos antes da introdução dessa sistemática. Mas se assim não bastasse, na ideologia do Código está presente a ideia de que não se deve sacrificar a questão de fundo em razão da questão de forma. Tanto que a lei estabelece que se o recurso for tempestivo ou tiver outros defeitos, abre-se mão da ausência dos requisitos de admissibilidade para analisar a questão de fundo. E tanto assim é que quando a questão de fundo ela é relevante, há hoje um novel instituto que é a assunção de competência. Os tribunais superiores podem assumir uma competência de uma causa que seja relevante, ainda que não haja repetição de recursos. De sorte que, dentro dessa ideologia do Código, nós também revisitamos o nosso matiz europeu, o direito germânico, que é do conhecimento profundo, dentre outros componentes da Corte, pelo ministro Gilmar Mendes, e há ali um dispositivo em que, se o recurso ele for convergente à evolução do direito, deve-se objetivar aquele recurso e analisar essa tese jurídica relevante. Então, com base nesses princípios, nessa ideologia que norteou a elaboração do novo Código, de dar mais prestígio à questão de fundo do que à questão de forma, é inegável que todos aqui já se pronunciaram sobre a relevância dessa questão. E como o ministro Luiz Roberto Barroso deu provimento ao recurso, está trazendo aqui, como em outras oportunidades, a possibilidade de nós darmos ou não a repercussão geral ao tema, e eu entendo que o tema é extremamente relevante e vou acompanhar o eminente relator. Relator, não é a questão de ordem. Pois não. Acolher a questão de ordem. Presidente, preciso evocar novamente o regimento interno. Foi arguída uma questão, e uma questão que consubstancia preliminar, o prejuízo ou não do agravo interposto, que na dicção da maioria, que não é a minha, porque eu admito embargos declaratórios contra a decisão do juízo primeiro de admissibilidade, quanto a um agravo intempestivo. Agora, de qualquer forma, agravo e recurso extraordinário, considerados os objetos, já estão prejudicados. E eu peço que Vossa Excelência coloque em votação o que eu articulei, o prejuízo dos recursos. É isso que está sendo votado, ministro, a partir... Estão votando na repercussão geral? Sim, mas o que foi posto, tanto que o ministro Alexandre de Moraes começou, e estou aqui a anotar, prejudicado. Superação do prejuízo ou não, em repercussão geral. E votam. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu vou acompanhar a divergência aberta pelo eminente ministro Alexandre de Moraes. Eu verifico que o agravo e também o recurso extraordinário estão absolutamente prejudicados, porque o recorrente, ou agravante, se quisermos, pretendia candidatar-se às eleições de 2016, que já ocorreram, portanto, o direito dele já faleceu, por assim dizer, desapareceu. O que o eminente advogado disse da tribuna é que talvez ele pudesse, eventualmente, se candidatar do pleito 2018, isso não passa de uma vontade subjetiva do eminente advogado que ocupou a tribuna.
Até porque isso não está em questão neste agravo e neste RE, e a matéria nem foi pré-questionada nesse sentido, nos termos da súmula 282. Então, eu estou convencido, a partir daquilo que os pares veicularam, com devido respeito daqueles que pensam em sentido contrário, que a matéria está prejudicada e não pode, portanto, não se pode, portanto, pensar o tema abstratamente para apontá-lo para a repercussão geral. Eu queria fazer algumas reflexões mais. Eu não tenho dúvida nenhuma da importância do tema, que o tema é claramente constitucional. Só que eu entendo que não é possível, dada a taxatividade daquilo que se encontra expresso na Constituição, no que diz respeito à necessidade das candidaturas fazerem sempre através de partidos políticos, eu penso que pensar esse tema num recurso extraordinário e dar-lhe repercussão geral, dada a clareza da vontade do legislador constituinte originário, é um pouco, diria assim, demasiado, para não usar um adjetivo mais forte. Digo também, senhor presidente, que, assim como manifestou o ministro Gilmar Mendes, que não me impressiona o fato de que a dicção constitucional aponte que as candidaturas, por intermédio dos partidos políticos, farão na forma da lei. É claro, tem que se fazer por partidos políticos, mas a lei é que definirá os prazos, quais são as características daqueles que têm que se candidatar, etc, etc. Mas a essência, realmente... Vossa Excelência entende que o legislador ordinário, no bom sentido, não pode afastar essa condição de elegibilidade que é a filiação partidária. Pois é, eu penso, eu não quero adiantar meu voto, mas eu acho que seria um tanto quanto bizarro, né? O legislador ordinário contrariar o legislador constituinte originário. De outra parte também, eu disse isso, não sei se foi muito claro, mas a Corte tem uma jurisprudência muito sedimentada no sentido de dizer que os tratados internacionais não podem ser confrontados com as normas da Constituição. Não podem de forma nenhuma. Nós temos aqui, avançamos bastante, o eminente ministro Celso de Mello, nosso decano, defendeu a tese de que os tratados de direitos humanos têm hierarquia constitucional, mas o que prevaleceu, pelo menos até este momento, é que os tratados internacionais de direitos humanos têm um status de norma supralegal. Se situam entre a Constituição e entre a lei ordinária. Por essa e por outras razões, eu não quero me aprofundar mais, porque certamente, ou possivelmente, esse tema um dia virá ao plenário, quem sabe por intermédio de uma ação objetiva. Eu paro por aqui, mas simplesmente detendo-me nessa questão processual, entendendo que a matéria está prejudicada e, portanto, deste fato não pode decorrer o surgimento de uma repercussão geral. Portanto, com a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes. Presidente, também eu, como já me manifestei, eu vou acompanhar a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. Entendo que essas limitações, inclusive a cognoscibilidade e a admissibilidade do recurso extraordinário, tem a ver e guardam relação com a ideia de um self-restraint. Nós não podemos pensar processos e sair por aí a escolher causas que devem ser julgadas ou não. O critério de admissibilidade, isso vale tanto para as cortes constitucionais como para as cortes de perfil, como o perfil americano. Por isso que é preciso ter cuidado sob pena de nós violarmos, inclusive, a ideia de separação de poderes. As regras processuais aqui funcionam nesse sentido. E claro que o caso não é comparável àquilo que tivemos ontem, como já disse. Por quê? Porque aqui, o que se tem?
uma situação específica. O candidato postulou disputar a eleição como prefeito do Rio de Janeiro. Teve a sua candidatura indeferida. Interpôs recurso. A eleição foi realizada. Ele não pode mais, nem de longe, obter esse objeto. Estivéssemos discutindo aqui, talvez, a eventual responsabilidade civil do Estado por ele não ter se candidatado, seria uma outra questão. Mas estamos discutindo tão somente este aspecto. Então, não me parece que haja sequer um viés mínimo de utilidade no recurso que pudesse permitir a sua admissibilidade. Portanto, me manifesto no sentido da prejudicialidade. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Marco Aurélio. Porque não estou submetido ao princípio da eventualidade de ser vencida essa matéria, limito-me a acompanhar o ministro Alexandre Moraes quanto ao prejuízo do recurso. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Celso de Mello. Senhora Presidente, a questão suscitada pelo eminente ministro, o relator ministro Roberto Barroso, propondo que se reconheça a existência, no caso, de repercussão geral qualificadora da própria controvérsia jurídica que foi exposta no recurso extraordinário, posteriormente não admitido, o que motivou, então, a consequente interposição de um agravo em recurso extraordinário. Essa questão mostra-se, a meu juízo, impregnada de alto valor jurídico e político. É certo que surgiu uma questão prévia envolvendo uma configuração de eventual prejudicialidade do recurso. No entanto, a mim me parece, senhora Presidente, tendo presentes as próprias razões que o eminente ministro Roberto Barroso expôs, indicou, e também, agora, o eminente ministro Luiz Fux, ao falar sobre o substrato ideológico que informou a elaboração do novo Código de Processo Civil, em que se mostra importante dar precedência às questões de fundo sobre aquelas de forma, a mim me parece que torna-se menos importante o caso concreto e muito mais relevante o exame da tese constitucional a ser debatida. De outro lado, superada a questão de prejudicial, a mim me parece que os elementos que podem legitimar o reconhecimento da existência de repercussão geral, que podem conferir transcendência, digamos, a este debate, acham-se presentes. Pessoalmente, eu entendo que tratados e convenções de direitos humanos, como aqueles que envolvem, inclusive, o tema dos direitos políticos, porque, no fundo, direitos políticos qualificam-se também, sob essa perspectiva, como direitos humanos. Esses pactos internacionais, não importa se de âmbito regional, como a Convenção Americana de Direitos Humanos, ou se cuida de uma convenção de abrangência global, como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, o fato é que eu entendo que eles se revestem de qualificação constitucional e por isso mesmo podem conferir esta hierarquia ao próprio tema jurídico a ser debatido, especialmente se se considerar que o parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição atua como uma cláusula geral de recepção e, como salienta o eminente professor Celso Laffer, as normas de tais convenções que precederam
a promulgação da vigente Constituição, mas que por esta foram recebidas com fundamento no parágrafo 2º do artigo 5º, qualificam-se como normas materialmente constitucionais, integrando aquela própria noção de bloco, de constitucionalidade, vale dizer, como salienta o professor Celso Laffer, aquele conjunto normativo que contém disposições, princípios e valores que são materialmente constitucionais, ainda que estejam fora do texto da Constituição documental, compondo aquela noção de ordem constitucional global que vai além da mera Constituição positiva, de tal modo que, diz ele, para qualificar como constitucional qualquer convenção de direitos humanos, convenção que tenha sido elaborada antes mesmo da vigência desta Constituição, diz ele, tais pactos compõem o bloco de constitucionalidade como uma somatória daquilo que se adiciona à Constituição escrita em função dos valores e princípios nela consagrados. Desse modo, senhora presidente, disse, mas haveria uma antinomia entre o que dispõe o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5º, que estabelece como condição de elegibilidade a filiação partidária. Haveria uma antinomia entre essa regra constitucional e aquela fundada no artigo 23 do Pacto de São José da Costa Rica. No entanto, o próprio Pacto de São José da Costa Rica indica um critério hermenêutico não é apto a superar eventual antinomia. É a consagração do postulado da primazia da norma mais favorável. E esse postulado se acha inscrito no artigo 29 da própria Convenção Americana de Direitos Humanos, de tal maneira que, mesmo situando-se o tema no plano do direito, no plano da matéria constitucional, ainda assim não se poderia dizer que o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5º, afastaria a possibilidade de incidência do artigo 23. Mas, de qualquer maneira, essa é a matéria que vai constituir o fundo da própria controvérsia. A mim me parece, senhor presidente, que o tema se mostra impregnado de altíssima relevância jurídica e política e busca, obter um provimento jurisdicional que, na verdade, vai consagrar ou consagraria, se eventualmente prevalecer no julgamento final desta Corte, consagraria uma prática que, como demonstrou bem o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, sempre prevaleceu no direito político brasileiro e, em particular, no direito eleitoral. Tanto que, só com o advento da lei Agamenon Magalhães, em 45, já nos estertores do Estado Novo, que surgiu a regra impondo o monopólio partidário das candidaturas e, portanto, repudiando a possibilidade de candidaturas avulsos ou independentes. Portanto, senhora presidente, a mim me parece que todos os elementos que autorizam o reconhecimento da repercussão geral estão, com a devida vênia daqueles que pensam em sentido contrário, estão presentes no caso. Por isso, peço vênia para acompanhar o voto do eminente ministro relator a respeito da questão de ordem. Agradeço. Vocês me permitem só um brevíssimo comentário, porque eu acho que essa discussão é muito importante, que é superar a prejudicialidade e dar repercussão geral. Então, eu gostaria de, respeitando todas as posições divergentes, insistir quanto a um ponto. Nós não estamos criando hipótese nova. O caso que nós decidimos ontem, verifiquei aqui, era de um cidadão que em 2012 pretendeu candidatar-se a vereador. Sua candidatura foi indeferida. Portanto, ele não concorreu. Ele não conseguiu mandato, evidentemente não teve liminar. Em 2015, quando se deu repercussão geral, este cavalheiro
tinha o seu caso totalmente prejudicado, porque ele não teria como obter o mandato ao qual não concorreu. E quando nós julgamos ontem, em 2017, com mais razão ainda, o caso estava prejudicado. Portanto, eu só queria insistir que a superação do prejuízo em face da relevância da questão constitucional tem precedentes e, no caso específico, respeitando as posições diferentes, eu acho que estamos na mesmíssima situação em que estávamos ontem. E se a matéria, evidentemente, pode chegar aqui por ADPF, também acho que não há um problema de separação de poderes. Pois não. Agradeço a Vossa Excelência, agradeço o voto do ministro Celso de Mello e eu acho que não é rigorosamente o mesmo caso, ministro Barroso, mas em que pese não considerar assim, pela circunstância de quando sobreveio o reconhecimento da repercussão geral, não tem sido alegado o prejuízo e a continuidade do julgamento já numa fase adiantada, quando veio a ênfase neste aspecto, não em nada altera a minha convicção quanto à repercussão geral em acompanhar o voto de Vossa Excelência, na questão de ordem, pela circunstância de que, como foi dito pela ministra Rosa Weber especialmente, o agravo no recurso extraordinário é monocraticamente resolvido por nós. Então, se Vossa Excelência tivesse feito isso e o recurso já tivesse chegado, a discussão nem se poria neste patamar. E esta é a razão que me leva a reconhecendo a repercussão geral, especialmente porque um dos pedidos feitos foi que ou se provesse o recurso, ou se desse inicialmente o provimento judicial para aquela eleição ou para uma subsequente. E, neste caso, portanto, uma sequência de ideias. E, dada a importância da matéria, que transcende o interesse das partes, e como não estamos a cuidar da matéria de fundo nesta passagem, eu peço vênia aos entendimentos em contrário, a partir da divergência do ministro Alexandre de Moraes, e também voto no sentido de acompanhar a atribuição de repercussão geral ao tema. E, pois não. A essa altura, vencido quanto ao prejuízo do recurso, devo votar na questão de fundo. Sim, eu volto então com os... E não posso, presidente, deixar de reconhecer que o questionamento envolve preceito constitucional. Saber o alcance do inciso 3 do artigo 14 da Constituição Federal, no que exige para se concorrer a eleições a filiação partidária. E esse tema, logicamente, tem repercussão geral, até mesmo para se definir a extensão da cláusula na forma da lei que está no inciso 3 a que eu fiz alusão. Então, vencido quanto ao prejuízo e colocada a matéria alusiva à repercussão geral, entendo de forma positiva que ela se faz presente. Pois não, agradeço a Vossa Excelência. Ouço o ministro Alexandre. Da mesma forma, vencido no prejuízo, eu acompanho a repercussão geral. Pois não. Ministro Ricardo Lewandowski, Vossa Excelência mantém... Presidente, eu estou vendo que o plenário está manifestando o desejo de discutir esse tema e, para mim, claramente, é um tema que está submetido à reserva legal qualificada. Quer dizer, fazer reforma constitucional a partir de um debate pretoriano me parece, data vênia, um pouco arriscado. Mas o ministro Marco Aurélio trouxe agora um novo aporte a essa temática, dizendo que nessa repercussão geral, nós fundamentalmente trataríamos de estabelecer o alcance da locução, expressão nos termos da lei. Então, neste sentido, eu vou entender que esta matéria tem repercussão geral, não sem antes externar a minha preocupação no sentido de, eventualmente, estarmos ingressando indevidamente em seara reservada ao Congresso Nacional e, eventualmente, desrespeitando a vontade expressa, taxativamente expressa, do Constituinte originário.
Mas, Vossa Excelência, vencido quanto ao prejuízo, acompanha o relator na questão de ordem quanto ao reconhecimento da repercussão geral. Não quero adiantar, evidentemente, de certa maneira, já coloquei alguns pontos de vista, mas estarei pronto Aqui, a ouvir na questão de ordem, estamos adscritos à repercussão geral. Vou acatar a proposta do ministro Barroso na extensão agora delimitada pelo ministro Marco Aurélio. Pois não. Ministro Gilmar Mendes. Eu também, presidente, vencido na prejudicialidade, acompanho o reconhecimento da repercussão geral. Eu queria só aproveitar, presidente, para dizer que encaminhei a Vossa Excelência no dia de anteontem uma manifestação dos setores técnicos do TSE, porque daqui a pouco sai uma liminar, seja lá por quem, determinando que no Brasil se instale a candidatura avulsa. O TSE está informando que não tem condições, pelo menos na minha gestão, talvez na gestão da ministra Rosa e do ministro Fux, consiga fazê-lo. Mas não na minha gestão, eu estou então informando publicamente que nós não temos condições de realizar eleições com candidaturas avulsas. Mas certamente haverá gênios que serão capazes de fazê-lo, né, e aí certamente estará em melhores mãos o TSE. Mas então eu pontuei todos esses aspectos, que todo o modelo está calcado em eleições ligadas a partidos políticos, né? E, portanto, tudo depende. A questão da distribuição de tempo de TV, a questão de distribuição de recursos e tudo mais. Ou talvez nós optemos por não mais fazer as eleições por urna eletrônica e voltemos às sacolas e tudo isso pode se fazer porque tem esse poder constituinte, né, ministra Rosa, a partir de determinadas referências. Mas isso eu fiz publicar, Vossa Excelência recebeu. E até fiz um resumo, está no nosso sítio. Mas são opções que estarão à disposição do tribunal, talvez uma cautelar do plenário resolva essa questão. Então, proclamo o resultado quanto ao reconhecimento, Eu até já votei no tempo. Resolve a questão de ordem no sentido de superar o prejuízo e atribuir repercussão geral à matéria. Vencidos quanto ao prejuízo os ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio, que, vencidos neste ponto, acompanham o relator quanto ao reconhecimento de repercussão geral e tão só o reconhecimento da repercussão geral. Frisando, presidente, uma simples curiosidade, o ilustre quase candidato e advogado talvez possa esclarecer. A candidatura foi a que cargo? Prefeito do Rio de Janeiro. Já pode sair, já pode registrar uma liminar de algum carioca. Não, e claro que se tratasse de candidatura à presidência da República, a liminar teria que ser concedida pelo TSE. Mas ao governo do Estado, portanto, por exemplo, nós podemos ter do Tribunal Regional Eleitoral. Vamos ver o que ocorrerá. Onde vamos parar, continue indagando. Senhores ministros, em razão da hora, eu faço o intervalo regimental, agradecendo aos que seguiram até aqui, e fica suspensa a sessão, portanto, pelo período de 30 minutos.